o trabalho que hoje nós temos, o projeto da Lapa do Santo, ele é uma continuação de um outro projeto do professor Walter Neves, né? Tanto eu quanto o professor André Strauss fomos alunos do professor Walter e ao final do projeto Origens, que é o grande projeto do Walter, nós decidimos assumir a continuação da escavação da Lapa do Santo. Isso aconteceu em 2011. E de lá para cá, o André e eu temos tocado esse trabalho. A Lapa do Santo é um sítio que nas suas profundidades mais fundas chega até 4,5 metros de sedimento. Quer dizer, imagina que você vai escavando até 4,5 metros para chegar na pedra, né? Aí nós estamos falando em torno de 10.000, 10.500 anos antes do presente. Até agora são as idades mais recuadas da Lapa do Santo. A região de Lagoa Santa, a princípio, tem datas mais antigas, em sítios como, por exemplo, Lapa Vermelha 4, né, de onde vem a famosa Luzia. Então nada impede que a gente consiga, quando a gente chegar com esses níveis, com essas áreas mais amplas de escavações nos níveis mais profundos, né, conseguir estudar melhor esses níveis mais profundos. Uma escavação arqueológica, na verdade, é uma pequena parte do trabalho. Esse material é curado aqui em São Paulo, aqui no nosso laboratório, e é nesse laboratório que vai começar todo um processo de limpeza desse material, de remontagem desse material, porque vocês vão ver que muitas vezes o material vem bastante fragmentado, e a partir daí começar os estudos. Seja o estudo para entender como esse indivíduo foi enterrado, se ele foi enterrado mais de uma vez ou não, se ele teve doenças ao longo da vida que deixaram marcas nos ossos. E, ao mesmo tempo, o outro grande objetivo das escavações da Lapa do Santo é continuar aumentando o número de sepultamentos humanos, né, exumados da Lapa do Santo. Porque o estudo dos esqueletos humanos, né, o estudo arqueológico dos esqueletos humanos, tem uma potencialidade gigantesca de informação, né, de trazer informação para interpretar o passado humano. Indo desde aspectos francamente culturais dessas culturas, através do estudo, por exemplo, de seus rituais funerários, até questões comportamentais, vamos assim dizer, ou de padrões de atividade, através do estudo desses ossos, saber se eles estavam, por exemplo, andando muito, andando pouco, se eles tinham muita osteoartrose, pouca osteoartrose, então, padrões de atividade mesmo, até questões que a gente poderia chamar quase de uma arqueogenética, né, através de estudos, quer seja da morfologia craniana, estudos clássicos nessa área, quer seja, né, como a gente tem feito mais recentemente, através da extração do DNA desses ossos, para entender melhor, né, quando que foi que eles chegaram, quem que eram os ancestrais mais próximos dele, qual que era a relação desses grupos com os nativos na época da invasão europeia. Como qualquer trabalho arqueológico, por um lado a gente sempre parte com uma pergunta específica que a escavação dos sítios vão potencialmente permitir responder. Claro que no sítio arqueológico a gente nunca consegue ter certeza absoluta do que a gente vai achar. Então, conforme você vai achando, você vai, como você falou, tendo uma atitude mais reativa, né? Por exemplo, em 2007 a gente encontrou o que hoje já está bastante conhecido, que foi o caso de decapitação mais antigo da América. Claro, ninguém imaginava que aquilo ali ia aparecer, não havia nenhum membro da equipe especializado nisso, e a partir dessa descoberta, né, do que a gente encontra, aí a gente orienta os nossos esforços para tentar interpretar aquilo da melhor maneira possível. O que a gente consegue observar, principalmente na área da bioantropologia, é principalmente as doenças que acometeram os ossos e os dentes. Os dentes, o que a gente vê é que as mesmas doenças que nós atualmente temos, então uma cárie, uma doença de gengiva, que é a periodontia, tártaro, né, o cálculo salivar, os problemas de canal, que hoje a gente também às vezes precisa fazer um tratamento no dentista, eles sofriam dos mesmos problemas. A alta frequência de cáries, vamos dizer, a interpretação mais direta seria um alto consumo de carboidratos, né? Então, geralmente ela é associada a grupos que praticam agricultura, não grupos que praticam o forrageio, né, a caça e a coleta, como são os lá de Lagoa Santa. Só que ainda assim, esse grupo, apesar de não ter agricultura, eles apresentam uma quantidade de cáries maiores do que outros grupos também caçadores e coletores da Europa, por exemplo, ou do norte da África. A grande quantidade de frutas disponíveis no Cerrado brasileiro, elas muito provavelmente favoreciam esse acúmulo
Quando a gente olha para uma população que não tem essa higiene bucal, sempre se encontra nos grupos femininos, nas mulheres desse grupo, uma quantidade maior de cáries do que no grupo masculino. E para explicar essas cáries, existem duas linhas de estudo. Uma delas assumindo que as variações hormonais que a mulher tem ao longo da vida, incluindo as gravidezes, isso favoreceria uma diminuição, talvez, no sistema imunológico dessas mulheres, favorecendo talvez um maior número de cáries nas mulheres do que nos homens. O que me parece mais lógico é a segunda linha, que a segunda linha ela vai colocar a mulher, e isso também encontra-se em vários grupos no planeta inteiro. A mulher tem uma relação muito mais íntima com o alimento e com a preparação do alimento, e ainda que a gente esteja falando de grupos caçadores-coletores, onde não há essa preparação, grande parte dos grupos caçadores-coletores, não vou falar todas, mas grande parte, os homens sempre ficaram responsáveis pela caça, e as mulheres tendem a ter uma atividade mais voltada à coleta. Então, com isso, ela passa a ter uma frequência de consumo muito maior, e isso facilita bastante o aparecimento de cáries. A cárie, para existir, ela precisa de um ambiente local no dente mais ácido. A cárie é uma dissolução ácida do seu dente. O cálculo, ao contrário, ele é uma calcificação de placa bacteriana. Então, a bactéria que está ali, grudada no dente, junto com o alimento, como eu falei, que os alimentos que a gente consegue ver no microscópio, ele se calcifica ao absorver os sais minerais, principalmente da saliva desse indivíduo. E o que eu utilizei no meu doutorado como explicação é que um indivíduo que consome mais carne, né, principalmente proteína animal, ele produz mais amônia no processo de quebra da proteína animal. Essa amônia é liberada do organismo na forma de ureia, e essa ureia sai na urina, ela sai no suor, mas também sai na saliva. E na saliva, ela aumenta esse pH da saliva e favorece o acúmulo de cálculo. Grande parte do material, dos alimentos vegetais, principalmente, eles contêm algumas microestruturas que chamam-se fitólitos, que são algumas estruturas dos próprios vegetais. Isso tem nas folhas, tem nos caules, tem nos frutos, e eles são bastante abrasivos por serem estruturas minerais. E esses fitólitos ajudariam nesse desgaste e também ficam presos no tártaro. Então, também é uma outra pesquisa nossa. A gente tira o tártaro do esqueleto arqueológico, dilui ele no ácido, dissolve ele no ácido, leva ao microscópio e consegue identificar esses fitólitos ou grãos de amido que o indivíduo consumiu ou pelo menos colocou na boca. Esse indivíduo é um indivíduo masculino. Ele foi exumado pela nossa equipe em 2014, em que foi uma etapa única para remover esse indivíduo e uma mulher que estava enterrada junto com ele. Então, até agora o único sepultamento duplo da Lapa do Santo. São dois indivíduos mais idosos, a idade que a gente estima é em torno entre 50 e 60 anos de idade. Isso a gente tem algumas indicações que a gente vê no crânio, naquelas uniões entre os ossos do crânio. Os dentes também contam um pouco sobre essa idade dele. Um indivíduo mais velho, mastigou mais vezes ao longo da vida, desgasta mais o dente. Então, esse indivíduo tem um desgaste bastante acentuado dos dentes. Esse indivíduo perdeu vários dentes ao longo da vida. Esse indivíduo tem vários dentes com cáries. Então, tudo isso também vai contando um pouquinho sobre a história dele. Então, isso
era a placa bacteriana que, obviamente, não foi removida porque ele não escovava os dentes. Então, ela se calcificou. E o mais legal disso tudo é que esse cálculo aqui, ele está mostrando onde estava a gengiva dele. Ela acumula junto da gengiva. Então, hoje, mesmo sem a gengiva, eu sei aonde ela estava. Então, são essas informações que a gente vai tendo que juntar aos poucos e comparando com grupos que têm vidas similares e bastante distintas, é que a gente começa a inferir como essas pessoas viviam. A gente já tem um plano, um projeto de estabelecer um laboratório de DNA antigo aqui no Brasil, aqui na USP, né, que seria uma colaboração direta entre o Max Planck e a gente aqui. O que a gente está querendo fazer é, gradualmente, porque é assim que tem que ser feito, começar a criar esse laboratório aqui. Então a ideia é pelo menos fazer a extração desse DNA no Brasil e esse material já pré-preparado, né, só extraído, fosse feita a leitura, fosse feito o sequenciamento, que é o nome correto, desse material no Max Planck, exatamente pela tecnologia, pela expertise que todos eles têm. Então foi extraído com sucesso o DNA de pelo menos 8 indivíduos e hoje eles estão sendo analisados, né, para a gente verificar quais são as afinidades que eles têm e se eles corroboram ou não aquele modelo gerado a partir do estudo da morfologia craniana, né, que ficou conhecido como o modelo dos 2 componentes biológicos principais. Isso assim, está em franco avanço e eu imagino que a gente tenha os primeiros resultados aí dentro de 2, 3 meses. O modelo dos 2 componentes biológicos principais, esse nome, vamos dizer assim, seria o nome mais moderno para uma ideia que já remete lá ao século XIX. Né? A observação, que até onde eu sei, remonta até o próprio Peter Lund, em 1840, basicamente, 1830, 1840, onde olhando os crânios que ele escavava na região de Lagoa Santa, e que à época ele assumia que eram antigos, hoje as datações comprovam que eles têm entre 9 e 10 mil anos atrás, 8 e 10 mil anos atrás, ele olhava para aqueles crânios e falava assim, olha, eu acho que esses crânios são muito diferentes dos crânios dos grupos que estavam nas Américas quando os europeus chegaram, né? E a partir disso, olha, essa diferença é tão grande que eu acho que deve representar aquilo que na época, no discurso anacrônico daquele período, se chamava de uma outra raça, né? Que hoje em dia a gente abandonou esse termo, mas no fim da década, durante a década de 90, o professor Walter Neves, vamos dizer assim, moderniza essa ideia, confirmando, por um lado, usando estatísticas avançadas, né, multivariadas, que de fato existe uma diferença entre esses crânios de Lagoa Santa e os crânios dos nativos americanos. E a interpretação decorrente é de que essa diferença seria tão grande que ela implicaria num aporte extra, vamos assim dizer, de diversidade vindo de fora do continente, né? Que ela não, vamos dizer, essa diferença é tão grande que ela não poderia ter sido gerada em loco, no próprio continente, por processos de diferenciação clássicos como deriva ou seleção, né? Mas hoje, conforme se vai expandindo os estudos, fica claro que a América, de forma geral, e a América do Sul em particular, é um dos continentes que apresenta a maior diversidade morfocraniana do mundo, é um altíssimo grau de diversidade, né? Com uma variabilidade tão grande morfológica, é difícil você escolher qual que vai ser o representante, entre aspas, da morfologia ameríndia. Vai ser esses tupis que se assemelham um pouco mais aos grupos do Nordeste Asiático, ou vão ser talvez os botocudos, que já tem uma morfologia mais robusta, né? Acho que a visão que a gente tem hoje, ou pelo menos que o meu grupo tem hoje, é de que não dá para você fazer um corte. Isso tudo junto constitui esse grande pool de diversidade morfológica dos ameríndios, vamos dizer assim, atuais, e nesse sentido isso mitiga um pouco essas diferenças tão fortes que a gente imaginava que existiam. E os estudos de DNA, por outro lado, vão meio que bater o martelo, por assim dizer, no sentido de botar essas diferenças em escala. Se por um lado, no Brasil ainda existe praticamente nada de resultados de DNA antigo, né, para material arqueológico, na América já tem uma série de resultados, né? E de forma geral, todos esses resultados apontam para uma grande homogeneidade genética, né? E quando você olha as linhagens nativas americanas atuais e junta isso com as informações do DNA antigo, fica cada vez mais claro que, pelo menos com os dados que existem hoje, não existe evidência molecular de uma ocupação humana muito antiga, ou seja, aquelas ocupações de 40, 50 mil anos. Quer dizer, não que elas não existam, mas que se elas aconteceram, elas deixaram nenhum ou muito pouco de descendência no pool genético, não só atual, mas daquele que já estava aqui há 10 mil anos atrás. Desde as primeiras intervenções do Peter Lund na região, no começo do século XIX, e
ao longo de todas as equipes que escavaram a região durante o século XX, nunca se tinha percebido que havia uma elaboração das práticas funerárias, de uma liturgia, né, fúnebre, por assim dizer, associada a esses grupos tão antigos. Então a primeira coisa que esses esqueletos nos mostraram foi justamente de que havia toda uma sofisticação funerária que era mediada por essa manipulação do corpo. Quando eu digo manipulação, no fundo é esse procedimento de fazer cortes, remover tecidos, né? Então realmente reorganizar os ossos, juntar os ossos de mais de um indivíduo na mesma cova. Esse aqui é o sepultamento 32, ele foi exumado, né? Ele foi escavado em 2012. Todos os ossos desse indivíduo estavam colocados num espaço muito reduzido. Então, é o que a gente costuma dizer que é um sepultamento secundarizado. Secundarizado é porque ele não foi encontrado deitado ou de cócoras ou qualquer que seja a posição, como a gente atualmente faz no Ocidente. Mas o que a gente sabe é que toda a manipulação desses ossos para quebrar, para caber nessa cova menor, ela foi feita ainda com partes moles, né, que a gente chama de tecidos moles, pele, músculo, talvez alguns órgãos ainda presentes. Esses dois pedaços, né, de osso, essas duas partes, é a parte próxima do joelho e a parte próxima da bacia do fêmur, né, que é o nosso osso mais longo do corpo. Ele tem algumas pequenas marcas na qual foi utilizado uma lasca, que é muito encontrada na Lapa do Santo, as lascas em quartzo. Ele foi todo lascado e, ao final, ele é quebrado. Isso é um padrão que a gente encontra bastante frequente na Lapa do Santo durante um certo período. Então, esses dois ossos, essas duas partes do mesmo osso da perna, esses dois do braço, principal osso húmero, também pelo mesmo processo, todo cortado, mas a gente não encontra a parte mais longa do osso. Então, a parte do meio do osso, ele não está presente nesse sepultamento. Ele foi removido e a gente não sabe onde foi encontrado. Uma outra dica que esse sepultamento mostra são algumas marcas escurecidas ao redor da região dos dentes, que indica a utilização de fogo. Então era como se você pegasse um crânio e passasse ele no fogo e esta região acaba queimando e isso facilita também a remoção desses dentes. Esse procedimento de retirar ossos de um indivíduo e levar para outro sepultamento é muito frequente na Lapa do Santo. Por outro lado, a gente encontrou sepultamentos que não são iguais a esses, né? Uma quantidade maior do que a gente chama de sepultamentos primários, né? Sepultamentos que foram depositados e ali ficaram daquela forma. E sepultamentos também com marcas de aplicação de ocre, que era um pigmento vermelho. Então, como era de se esperar, conforme a gente continuou as escavações, a gente expandiu a variabilidade que a gente conhecia antes sobre essas práticas funerárias. E continua expandindo. A gente sabe que hoje lá na Lapa do Santo tem certamente pelo menos mais uns 8, 10 sepultamentos aguardando para serem exumados. Como Lagoa Santa, de forma geral, e a Lapa do Santo especificamente, é única no continente americano no sentido de preservar esse material, né? Todo ano a gente consegue exumar 1 ou 2 novos sepultamentos que vão se juntando a essa coleção, que hoje, se não me engano, deve já estar em cerca de 40 sepultamentos humanos. É uma área possivelmente de uns 4 por 8 metros quadrados, né? Imagina, a gente vem escavando desde 2011, às vezes a gente fica 50 dias lá com uma equipe de 25 pessoas e a gente baixou provavelmente alguma coisa de 1,5 metro, né? É um processo lento. E tem que ser lento mesmo. A ideia é ir com muita calma, tanto em campo, quanto de um ano para o outro, para dar tempo de a gente olhar esse material, pensar quais análises precisam ser feitas. É difícil saber quando que a gente vai chegar no fundo, mas eu acho que ainda deve levar alguma coisa em torno de 6, 8 anos. O Brasil é o tamanho de um continente, né? A gente esquece isso. Comparado com a densidade de arqueólogos que você tem, quer seja na Europa ou na América, a gente assim, é quase ninguém que está aqui trabalhando, né? Então é um trabalho, é um desafio muito grande para a gente. Muitas vezes, inclusive na Europa, o pessoal acha que não tem
não tem tanto esqueleto porque aqui é tropical, porque não preserva. Claro, não vai preservar que nem na Sibéria, né? Mas não é verdade. O Brasil, assim, tem condições de preservação inúmeras, né? Quer seja, eu acho que eu não sei quantos por cento, 3% do território nacional é coberto por calcário, né? Você tem rio, você tem sambaqui, e você tem casos que Deus sabe por que preservou. Tem o sítio Ratahara na afluência do Rio Negro Solimões, cheio de esqueleto, né? Que o professor Eduardo Neves da USP cavou. Sítio Buritizeiros, às margens do Rio São Francisco, lá no meio do Brasil Central, cheio de esqueleto preservado, né? Eu diria assim, os arqueólogos que estão aqui hoje estão fazendo o melhor que eles podem, né? Mas a gente precisa certamente de mais recursos e de mais gente, né? Lembrar isso. E a gente tem pressa, né? Porque essa não é uma área que está quietinha. Você tem, né, todos os tipos de intervenções econômicas, ambientais, urbanas, né, que vão solapando muito desse registro que vai ficar perdido para sempre, né? E quando você compara com as outras coisas, são investimentos relativamente pequenos, né? Você consegue fazer muito com relativamente pouco, né? E o ganho é, né, pelo menos ao meu ver, imenso, né? Então, tem sempre muita coisa para fazer, mas eu acho que a gente começa a dar uma ideia de como essas pessoas viviam, como era os grupos, a relação que ele tinha com os mortos, que é muito importante, a relação de saúde, porque eles não tinham tantas doenças como a gente encontra muitas vezes nos sambaquis, no litoral. A gente começa a ter esse contraponto de como era esse grupo que ficava mais no centro do país, parece que bastante em estilo de vida, bastante diferente do pessoal da costa. Muitas vezes a gente pensa na arqueologia como para entender o passado. Mas a arqueologia também é uma ferramenta fundamental que complementa a etnografia. E o registro arqueológico, não só de Lagoa Santa, mas de tantos outros lugares do mundo, mostram isso, né? Que longe dessa ideia de que esses grupos caçadores-coletores estariam sempre meio que no limite da sua sobrevivência, eram populações demograficamente densas, né, que tinham uma diversidade de estratégias para lidar com o seu ambiente, estratégias culturais, enfim, né? Mas de fato vai mostrando como a gente tem que reestruturar essas nossas expectativas em relações, vamos dizer assim, essa maneira de viver a vida humana, né? Que foi, por milhares de anos, talvez a forma mais caracteristicamente humana que teve, né? Então conhecer isso é importante. Lapoto Santo 2014, dia 14 de julho, a gente vai fazer as coletas para as amostras de paleoparasitologia e DNA, e o Anderson vai, todo paramentado, proceder agora. Na verdade, essa é a primeira filmagem que eu faço desde que começou a etapa há uma semana atrás. Aqui, né, a área de escavação dos outros anos, e tem 3 focos de esqueletos humanos, um aqui e o C34, que a gente já tinha identificado os contornos no final do ano passado, e ali dá pra ver que já apareceu na extremidade de um húmero esquerdo, me parece. Aqui não dá pra ver que eu pedi para eles enterrarem os ossos, mas bem no limite entre as duas quadras, nesse montinho de terra aqui e nesse montinho de terra aqui, a gente encontrou ossos do crânio e do pé de uma criança. A gente está a princípio chamando isso de sepultamento 35. E agora nesse momento a gente vai fazer as coletas de sedimento de controle fora das covas, para depois a gente, conforme avançar as exposições dos sepultamentos, fazer a coleta do sedimento de sepultamento. Eu vou tentar me mexer o mínimo possível para não levantar nenhuma poeira. Essa é a Eliane Shin e aquele é o Anderson Lírio. Em cada local que ele fizer a coleta a gente vai plotar depois, vai receber um número como amostra para análise de micro-resíduos, eu acho que eu vou colocar isso. Então, esse é o sepultamento 34, mais ao sul, aparentemente um indivíduo masculino, e o 37, mais ao norte, Eram amantes da terceira idade, isso? feminino, exatamente. E uma coisa bastante interessante são os crescimentos ósseos, as espículas ósseas das vértebras lombares de ambos. Você achou também 34, alguma coisa do osso longo, né? Sim. Do 34 e do 37. Ainda a se confirmar no laboratório, mas ambos com
um considerável desgaste e algumas perdas dentárias em vida. 14.155, 10.597, menos 0.855. Mas esse crânio, né, como estava filmando ali em cima agora, acabou de retirar os fragmentos de ossos que recobriam o sedimento. Então pode ser considerado sedimento do crânio sem nenhuma dúvida. Incrível, né, cara? Foram muitos poucos os crânios, na verdade, que não tinham terra dentro, né? Então, mas... Foi o crânio do 14, o Mas tem uns 26. sedimentos, cara. Assim, tem uns sedimentos grandes, né? Umas pedrinhas grandes, que não teria por onde ter passado. A gente vai filmar agora a retirada do crânio do sepultamento 37, que está muito fragmentado, provavelmente vai sair em pedaços. Retirando o crânio do sepultamento 37. Menos 1.029. A gente então está aqui, sepultamento 34, exposição 8, sepultamento 37, exposição 4. Na verdade, essa exposição dos dois sepultamentos foi principalmente para coleta de material para análise parasitológica. E para conseguir avançar um pouco no 37, que foi onde a gente já começou a retirada do crânio. Isso, a gente tirou o crânio nessa exposição, Exatamente. Né? E os ossos longos também? Também umas coisinhas. um número que estava atravessado. E a mandíbula ficou, gente, ó. Na mandíbula ali, ó. Ó, dá pra ver bem a mandíbula sem os dentes aqui, ó. A mandíbula aqui, os dentes da maxila direita, a maxila esquerda já foi coletada, muito fragmentada, toda a face dele ficou bem fragmentada, muito delicada. O crânio saiu assim. Estamos de volta. Finalizamos a escavação do sepultamento 37, exposição 6, que é o fundo da cova. E no caso do sepultamento 34, Rodrigo retirou algumas amostras de costelas, né, usando máscara, luva e touca, colocando em saquinhos de alumínio, que vão ser usados para DNA e datação. Então, tecnicamente, né, avançou na exposição e já é a exposição 9. Agora a gente está visualizando o fundo do... Né, após o fundo da cova do sepultamento 37, que saiu como exposição, que foi registrado como exposição 6, o Rodrigo baixou, que a gente lembra que era mais alto, e nivelou com mais ou menos o fundo da cova do 34. Isso ficou registrado, a gente acabou tirando as etiquetinhas, mas isso aqui está registrado em foto como exposição 7 do 37. Exato. E aqui está registrado como exposição 10 do 34. Isso. Aí agora tiramos o bloco que tinha aparecido logo acima do... mais ao norte. Aqui, que estava entre as duas covas. Aí retiramos algumas vértebras torácicas, as lombares, o sacro e a pelvis. Deve ter essa quebra 90 graus aí, né? Que deve ser pós-mortem, com certeza. Com Depois certeza. vai dar uma olhada, mas... Nossa. Uau! Uau! Que dia que é hoje? Dia 19 de setembro. Perfeito. Espetacular, velho. Mas é o que temos para hoje.